Vamos agora conversar com nossos analistas. Raquel Landim, boa noite. Raquel, à minha direita aqui no estúdio. Caio Junqueira está lá em Brasília, refastelando-se na política. Caio Junqueira, está se divertindo, né? Bastante. Deixa eu começar pela Raquel, Caio. Quando a gente fala dos governadores e da capacidade que os governadores têm de se articular no cenário político no qual nós estamos vivendo, Raquel, que é um cenário perigoso, grave, delicado e imprevisível, a gente calcula duas coisas. Tratamos no começo do jornal, quanto que eles mandam nas próprias polícias. 2, eles têm bala na agulha em termos financeiros para peitar Bolsonaro? Eu acho que sim, William. Boa noite a você, boa noite ao Caio, boa noite a todos. As finanças dos governos estaduais estão muito melhores hoje do que já foram, por vários motivos. Receberam bastante dinheiro para o combate da pandemia, o Congresso avalizou aumentos de recurso que o Executivo nem gostaria que tivesse vindo, a arrecadação se recuperando muito forte este ano por causa do aumento dos preços das commodities e as emendas de relator também ajudam ali a engordar o caixa das prefeituras e reforçar o apoio dos governadores. Eles estão, portanto, William, financeiramente muito menos reféns do governo federal e conseguem reagir às acusações de Bolsonaro, que culpa os governadores por praticamente tudo. O aumento do preço do combustível, a queda da atividade econômica. Carestia, miséria, inflação e tudo mais. Deixa eu ver o teu argumento com o Caio, porque ele contém um elemento político aí central para nós, Caio, que é o seguinte: em que medida Jair Bolsonaro leva a sério um tipo de, digamos, de postura como dos governadores hoje? Acabamos de mostrar o ofício, você foi o primeiro a trazer o ofício aí ao nosso conhecimento, formalizaram o tal do diálogo da harmonia. Jair Bolsonaro embarca nessa? Se for do interesse de... Boa noite, William, boa noite a todos. William, se for do interesse dele, sim. Se for bom para a estratégia política dele, essa estratégia que ele vem adotando e vem reforçando conforme as pesquisas vão mostrando as dificuldades que ele tem, sim. Se for interessante para ele politicamente, sim. Não parece ser interessante hoje. Hoje a estratégia central do presidente da República parece ser o conflito, ainda mais conforme se aproxima esse 7 de setembro, que tem sido aí marcado pelo Palácio do Planalto como determinante, como uma demonstração de força. Mas pegando a carona ali também nessa questão dos governadores, o país é muito variado. As políticas regionais, elas ajudam a entender a política nacional. E governadores, por exemplo, do Nordeste, para eles é interessante se posicionar contrário ao presidente Jair Bolsonaro, mas para os governadores mais da região sul, sudeste, isso acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade, do centro-oeste também, ali na fronteira agrícola. Então é muito diverso. Acho que uma carta que a gente deve ter muita atenção foi aquela manifestada na semana passada pelos governadores, em que metade assinou apoio ao Supremo Tribunal Federal e metade não. Aquele mapa ali dá bem o tom, muito mais, a meu ver, do que essa manifestação de hoje da reunião. Deixa só, Raquel, só um instante que eu quero voltar a essa questão da eleição antecipada e o impacto na economia, mas eu queria aproveitar ali o Caio Junqueira. Caio, quando a gente olha a sabatina de Augusto Aras amanhã, especula-se que ele terá ali em torno entre 62 e 68 dos votos dos 81 senadores. É bastante coisa. A articulação do Senado com o STF parece estar funcionando nos bastidores em duas medidas. Uma, bloqueia Bolsonaro. Outra, leva adiante o que o Senado considera que seja interessante em termos de indicações? Exatamente. William, Augusto Aras é um sucesso de audiência dentro do Congresso Nacional e dentro do Supremo Tribunal Federal, a despeito da grande rejeição interna que ele tem dentro da própria instituição que ele lidera e também em boa parte da sociedade pelo seu alinhamento ali, né? A acusação de alinhamento ao Palácio do Planalto. Mas se a gente for medir dentro do Congresso Nacional, dentro do Supremo Tribunal Federal, vou dizer aqui, dentro do establishment político, Augusto Aras é um sucesso de audiência. Como uma fonte uma vez me disse, pela não indicação dele ao Supremo Tribunal Federal no lugar da Andréa Mendonça, ele foi vítima do próprio sucesso, porque o establishment o adora, principalmente pelo enfrentamento que ele fez contra a Operação Lava Jato. E é isso que a gente está assistindo amanhã. Agora, ele está no banco de reserva. A gente não pode achar que essa indicação amanhã, essa aprovação praticamente unânime, que até a oposição
Partido dos Trabalhadores votando pela recondução do Aras, vai parar por aí. A depender de como desenrolar a questão do André Mendonça, o Augusto Aras pode ser, sim, ali na frente ou indicado para o Supremo Tribunal Federal. Caio, eu volto a você com uma questão política mais abrangente que tem a ver com essa a qual a gente se referiu agora, Raquel. O ministro da Economia acaba reproduzindo algumas das grandes manchetes, inclusive nossa aqui do Jornal da CNN na semana passada, que a antecipação da campanha está cobrando um altíssimo preço na economia. É um reconhecimento pós-facto, mas não deixa de ser significativo. Sim, William, o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, já vinha alertando para isso. Guedes agora parece ter enveredado no mesmo discurso. Agora ele se mantém ali no papel dele, querendo dizer que as eleições antecipadas atrapalham os seus planos, mas que o Brasil não está em colapso, e realmente não está. Esse ano estamos tendo uma retomada da economia. A preocupação toda é para o ano que vem, para como é que vamos lidar com as contas públicas complicadas, com a inflação cada vez mais alta, com perspectivas de crescimento mais baixas. E o Guedes se apoia também um pouco no mercado para se reforçar politicamente. Porque quando o mercado acua o governo, Guedes ganha um pouco ali de substância no seu embate Raquel, com o Centrão. Embora o Caio sempre diga que a economia sai perdendo nesse embate. Eu vou voltar isso ao Caio, porque aquela referência do Guedes me chamou a atenção, Caio, quando ele disse assim, no fundo, né, as palavras dele foram um pouco diferentes. Estamos sendo vítimas dos dois extremos, se descrevendo como uma espécie de força política de meio, na qual ele evidentemente está se escorando, porque os segmentos empresariais, a grande finança, já abandonaram o barco do Bolsonaro há algum tempo. É público e notório o descontentamento nos mesmos círculos econômicos que achavam que Guedes faria do Brasil muito diferente do país que é hoje. Em que medida o Guedes está andando na corda bamba quando ele diz uma coisa dessas? Vac, as informações que eu tenho aqui de Brasília é que interlocutores, o Paulo Guedes tem dito a interlocutores, perdão, me corrigindo aqui, é de que essa crise, principalmente a crise política, ela em grande parte é criada e estimulada pela oposição ao presidente Jair Bolsonaro, e não digo aqui a oposição à esquerda, eu digo a oposição também à direita, né? É o pessoal que não aceita, não tolera uma eventual recondução do presidente Jair Bolsonaro, uma reeleição do presidente Jair Bolsonaro, e de certa maneira aposta na instabilidade política como um meio de desestabilizar a economia e já criar as condições, aí vamos dizer, de um caos econômico para 2022. Bom, isso aí é Guedes comprando os argumentos de Bolsonaro ipsis literis. Exatamente. Sim. Ele, na visão desse pessoal, há uma crise estimulada. Quando ele cita os dois extremos que você coloca, uma crise estimulada pelos dois extremos. Quais são eles? Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal. E estimulada por essa oposição, que eu vou chamar aqui de establishment, talvez econômico, estimulando isso, porque querem ver essa turma que hoje está aqui na esplanada dos ministérios, no Palácio do Planalto e no Ministério da Economia, fora daqui de Brasília a partir de 2023. Caio, todos nós sabemos, né? Às vezes a gente pode achar um absurdo no que as pessoas acreditam, mas em geral elas agem de acordo com o que elas acreditam, ainda que sejam absurdos. Caio Junqueira, muito obrigado, boa noite para você em Brasília. Raquel Landim, igualmente, por enquanto, obrigado. Até já.